Boa noite. Vamos começando, a gente vai começar a falar dessa live de hoje, vai ser sobre relacionamentos amorosos. Inclusive, o post que a gente colocou para divulgar essa live tinha o título provocativo, né? A intenção era provocar, dizendo assim, isso é amor? Né? Então, assim, a gente vai falar sobre relacionamentos afetivos. Boa noite, Araceli. Boa noite, Juliana. Tudo bem? A gente vai falar sobre relacionamentos afetivos, mas a ideia era justamente provocar um pouco, fazendo vocês se questionarem, isso é amor? O que é amor, afinal de contas? E com esse pensamento que eu já quero começar as nossas discussões. Boa noite, Morgana. O áudio espero que esteja bom aí para todo mundo. Se alguém não estiver me ouvindo com clareza, me avisa aí, por favor, que a gente tenta dar uma ajeitada. Bom, o que é amor, né? E aí, o que vocês acham que é amor? A palavra amor vem do latim amore, né? E a gente tem vários tipos de amor. A palavra é uma palavra bem genérica que hoje em dia a gente usa para várias coisas. Então a gente tem amor. Eu vou citar alguns exemplos aqui de amor. A gente tem amor sexual, né? Que é representado na figura mitológica de Eros, que simboliza o desejo. Né? E aí a gente, para esse tipo de amor, a gente tem aqueles coraçõezinhos, tem o cupido com flecha, que simboliza o amor de Eros. A gente tem outro tipo de amor, que é o amor religioso, que aí você tem a relação de amor entre Deus e o homem. Né? A gente tem outro tipo de amor, é o amor fraternal, que é aquele amor que normalmente irmãos têm uns pelos outros, mas também a gente pode pensar que é um amor entre familiares, entre pessoas de sangue, entre amigos muito, muito, muito queridos, que enxergam um ao outro como irmãos praticamente. Aí você também tem o amor ao próximo, que é parecido um pouco com o amor fraternal, no sentido de que, na verdade, você se interessa pelo bem-estar da outra pessoa, do próximo, e não necessariamente ele é um parente seu. E aí a gente entra mais no amor no sentido de ajudar as outras pessoas, no sentido de compaixão, de solidariedade com outras pessoas. A gente, por fim, tem o amor próprio, né? Que aí a gente tem que pode ser visto como uma mistura entre o instinto de autopreservação e vai até a autoestima, que é algo que a gente vai falar hoje com um pouco mais de detalhes nessa live de hoje. A autoestima seria essa autoaprovação que você tem a respeito de vocês mesmo. Boa noite, Angela. Seja bem-vinda. Joia. Então, só para citar alguns exemplos de amor. Boa noite, Luísa. Que bom que a Luísa chegou também ali. A Luísa sempre participa das nossas lives. Então, só para lembrar, então a gente está falando primeiro aqui, o título que provocava, a ideia do título do post para chamar vocês para essa live seria uma provocação do tipo, isso é amor? Será que o que a gente vai discutir aqui é o amor que você estava pensando que a gente fosse falar? A gente tem, como eu disse, a gente tem vários tipos de amor e a gente citou alguns deles aqui. Aí eu acabei pegando uma frase, uma máxima, para colocar aqui para vocês, que eu não sei o autor, eu não achei quem foi o autor dessa frase, mas é a seguinte: o amor não se define, o amor se vive. Essa é a máxima dessa frase. Então, assim, a gente pode tentar definir ainda vários tipos de amor, mas talvez ainda vale essa máxima de que o amor não se define, ele se vive simplesmente. Bom, e aí então o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, entrando um pouco mais no aspecto quais desses amores a gente vai falar. A gente vai falar, principalmente aqui nessa live, começar a falar sobre dois tipos de amor. O amor sexual, que significa esse amor no sentido de atração, de desejo, de relacionamentos entre parceiros afetivos. É um amor onde você tem algo de exclusivo, né? Porque normalmente aquela pessoa, ela tem um companheiro, pode até ter mais de um companheiro, mas normalmente é um amor exclusivo. Não é um amor generalizado com todo mundo, é um amor mais entre duas pessoas, três pessoas, sei lá, não sou ninguém para julgar, mas é um amor mais de parceiros, privado nesse sentido, selecionado, você seleciona a pessoa com quem você quer se relacionar. E a gente vai falar também do amor próprio, né? Então, assim, mais no sentido de autoestima. Então, é desses dois tipos de amores que a gente vai tratar, mais o amor sexual e mais o amor próprio, né? E aí a gente lembra que também tem um outro tipo de amor, que é o amor romântico, que é aquele amor que ficou muito mais
popular no final do século XVIII, início do século XIX, com os artistas, quando eles começaram a falar sobre o amor como um sinônimo de sofrimento, como um sinônimo de angústia, de paixão, né? Não falava tanto da recompensa do amor, mas falava da dor do amor, né? Boa noite. Boa noite, Giminho. Entrou uma pessoa que eu não sei o nome, mas seja bem-vinda. Aê. Boa noite, Vivi. Vivi, chame a pessoa para participar do seu vídeo. Vou chamar. Bom, então a gente vai falar desses dois tipos de amor. O amor sexual e o amor próprio. E aí, então, como eu disse, tinha aquela máxima, uma frase que é: o amor não se define, o amor se vive, né? É em vão você tentar definir o amor, mas eu gosto, por exemplo, agora de uma frase que eu separei aqui para falar para vocês, do Mário Quintana, que ele dá alguma definição do que talvez não seja amor, né? Que ele diz aqui: o amor não prende, o amor não aperta, o amor não sufoca, porque quando vira nó, já deixou de virar laço. Essa é a frase do Mário Quintana, então pelo menos ele já nos diz o que o amor provavelmente não é. Não é algo que aperta, não é algo que sufoca, não é algo que prende, né? E aí a gente vai falar então um pouco mais sobre isso daí, sobre o amor próprio. E o Maurício que está aqui comigo, que vai participar da live, ele vai entrar agora aqui para falar um pouco mais com vocês, justamente da natureza desse amor próprio, da história, um pouco mais sobre isso, sobre o amor. Vamos lá. Até daqui a pouco, gente. Não conseguiu? Pessoal, boa noite, tudo bem, galera? Oi, Vivi, Arnaldo, pessoal do Instagram, beleza? Espero que todos vocês estejam bem com as situações aí que aconteceram essa semana, né? Vamos aproveitar então essa live que está aqui no Face e no Instagram para poder conversar um pouco sobre isso que o Kiko já veio colocando, né? Veio mencionando. E hoje eu queria, antes de falar qualquer questão mais teórica, né? E como a ideia, boa noite, Leonardo, é falar sobre essa questão, né, esse tema de amor. Daqui a, né, alguns dias, particularmente no dia 12, a gente vai comemorar o Dia dos Namorados, né? Então, uma data, né, no Brasil também bem comemorada, fora do Brasil também, ela é significativa. Daí uma das ideias que nós fizemos para conversar um pouco sobre esse tema que é tão legal, né, tão importante na vida da gente. Mas eu queria contar, então, como eu falei para vocês, uma história. Eu acho que como a gente não pode pensar em não falar de amor, né, se a gente não olhar para a questão do mito de Narciso, né? É interessante observar e pensar, a mitologia grega ela tem, né, muita contribuição para a gente de várias áreas, né? Então, sempre quando a gente pensa em alguma coisa interessante, né, em termos de psicologia, filosofia, história, a gente tem o nosso olhar também sobre a Grécia, com toda a sua história, né, todos os seus mitos. E existem outras culturas também que têm mitos incríveis, mas que nesse momento eu queria resgatar, né, retomar a mitologia grega, né, para pensar algumas coisas sobre a questão do amor. E nesse mito eu queria falar um pouco sobre o mito de Narciso, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido de alguma maneira, né, um mito, mas eu queria, né, contar algumas histórias ou uma parte da versão do mito de Narciso. E o que é muito interessante no mito de Narciso é o seguinte: as pessoas quando pensam no mito de Narciso já pensam numa história já ligada àquele homem belo, né, que acaba apaixonando pela própria imagem. Mas o mito de Narciso, ele não é uma das versões, né, do mito de Narciso, não diz a respeito só disso. O mito de Narciso ele está muito ligado ao mito da ninfa Eco, né? Olá, Maria Nunes, tudo bem? Então, o que acontece? Eco era uma ninfa das florestas e cuidava dos bosques, né, das montanhas, né, como uma ninfa, e a ninfa ela é considerada como se fosse uma fada sem asas, dentro né, se a gente puder fazer uma analogia assim, muito simples, dentro da mitologia grega, e ajudava uma das deusas gregas a cuidar, né, da caça, a caçar a deusa Diana.
E o que que acontece? Zeus era extremamente namorador, né? E vocês sabem que era a esposa de Zeus, era a guardiã do casamento e a deusa do ciúme. Desconfiou que Zeus estava namorando com alguém, com uma das ou mulheres ou deusas, enfim. E ela sai à caça, né? Ela sai à procura de Zeus e ela desconfia que particularmente Zeus estava tendo um relacionamento com as ninfas. E Eco, para poder ajudar as suas irmãs, né, as outras ninfas, ela começa a conversar com Hera, a esposa de Zeus, e começa meio que um pouco a enrolar para que Zeus e as ninfas pudessem sair, elas pudessem, né, não serem pegas pela deusa Hera. E de fato foi isso que acabou acontecendo, né? E Hera também, ela descobriu isso de Eco, né, da ninfa. E ela amaldiçoou a ninfa, né? E como a Eco ela gostava muito de. Oi, Yara, tudo bem? Bem-vinda. Yara Fernandes, tá aí. Ela Né? tá aí. Tá aí. Então, como ela gostava muito de falar, argumentar, a última palavra sempre era dela, Hera amaldiçoou a ninfa por esconder, né, a traição, uma das inúmeras traições de Zeus, amaldiçoou dizendo que ela ia perder a língua, que a última coisa que ela teria era a última palavra, o eco, né, da última palavra, ela não poderia mais argumentar com ninguém. E foi isso que aconteceu. E nessa história toda, ela se apaixona por Narciso, que era de fato um homem muito bonito, muito belo, dentre as das histórias, né, que a gente pode pensar de Narciso. E ela se apaixona por Narciso, só que ela não consegue falar com Narciso, porque a função dela era simplesmente de ecoar. E um dia conta a história que em determinado momento Narciso percebe a presença de alguém, né? E pergunta quem está aí, né? E como eco responde quem está aí. E boa parte da fala do Narciso, né, ou toda a fala do Narciso era dita por Eco. Até que em um determinado momento o Eco consegue se apresentar para Narciso e agarra o Narciso, né? E o Narciso se assusta e rejeita a ninfa, dizendo que não queria nada com ela. Essa rejeição fez com que Eco sofresse demais da conta. Só que Narciso não rejeitou somente esta ninfa, ele rejeitou todas as outras ninfas, todas as outras, né, seres mitológicos que havia no mito, né, na história lá de Narciso, ele rejeitou todas aquelas mulheres. Até que ele rejeitou uma donzela que, muito pé da vida, né, ninguém gosta de ser rejeitado, né, essa donzela não queria, até porque Narciso, como um homem tão belo, tão bonito, enfim, rejeitar aquilo que ela podia, né, com uma donzela que ela podia ter de melhor, né, isso era um absurdo. E aí ela reza, né? Ela faz uma prece a uma outra deusa, que é a deusa Nêmesis, que é a deusa da vingança, pedindo para que ele nunca se apaixonasse por ninguém, né? Então, a grande maldição de Eco era perder a argumentação. Ela só repetiria aquilo que o outro teria a dizer, né? E Narciso seria nunca se apaixonar por ninguém, né? Então, imagina a tristeza que é você ter uma vida onde você nunca se apaixona por ninguém, né? Você não tem essa relação. E aí conta, né, tem várias nuances a esse mito, e um dos mitos conta que Narciso foi até um determinado lugar onde ninguém ia, né, onde tinha uma fonte, e ali, de águas cristalinas, e ali, de fato, ele se vê, né, refletido, e se apaixona pela própria imagem, né? E ele tenta agarrar essa imagem, ele tenta abraçar, ele tenta beijar essa imagem, e ele não consegue, né? Toda vez que ele mexe na água, que está, né, parada, bonitinha, aquele espelho da água, toda vez que ele mexe, deforma, e ele aguarda que aquela imagem volte ao que era antes. E quando ela volta, ele fica ali admirado, olhando para aquela imagem, e lembrando que a ninfa estava sempre junto com ele. E toda vez que ele falava alguma coisa, ele repetia alguma coisa, o eco repetia de novo. Então, quando ele falava, ai de mim, né? Ai de mim, ele ouvia de novo, ai de mim. E ele ficava naquela tristeza, eu sei que você gosta de mim. E ele ouvia, né, do outro lado, eu sei que você gosta de mim. Até, né, que conta o mito, ele morre de inanição. Né? Aquele belo homem considerado um Adonis, um Apolo, né, um deus grego de tanta beleza, ele morre de inanição, refletindo a própria imagem e ouvindo o seu próprio eco. Então, resumindo um pouco a história, né, se a gente for observar e pensar um pouco esse sono de Narciso que olha, que dorme, né, para própria dentro da própria imagem,
E aí conta a história que as outras ninfas fizeram uma pira funerária, cremaram o corpo e aí não acharam. E nasce, né, uma das versões que nasce o Narciso, nasce a flor, o Narciso ali, né, representando essa história, esse mito. E essa história, gente, assim, eu gosto muito da mitologia, né? Ou eles, tudo bem, minha linda, chegou aí, né? Eu gosto muito dessa história do Narciso e como todas as histórias mitológicas, porque elas não falam só de uma história, mas elas falam de nós como seres humanos. Quantas vezes nós passamos a vida inteira, né, querendo ouvir o nosso próprio eco, né? A gente fica embebedado pela nossa imagem, né? A gente olha para a nossa imagem, fica ali apaixonado por ela, né? Aliás, né, depois a gente vai falar um pouco de paixão e amor. Isso é paixão, quando eu não consigo enxergar o outro. Narciso, em momento nenhum, ele enxerga o outro. Ele enxerga a si mesmo. Em momento nenhum, Narciso ouve o outro. Ele ouve a si mesmo, né? E quando nós estamos apaixonados, e Narciso ele está apaixonado por si, né? Ele não consegue ver nada além dele, ele não consegue ouvir nada além dele. Ele ouve a si mesmo e ele vê a si mesmo, né? E essa relação, né? Essa história toda faz com que Narciso acabe morrendo, porque quando eu não consigo sair do meu lugar, né, e olhar o outro, né, eu não consigo evoluir, eu não consigo crescer. E como lá o Freud, na psicanálise, que vai usar muito o conceito do narcisismo, que é uma coisa mais, talvez, popular, né, que a gente ouve falar, e que vira até um transtorno mental, né, transtorno psiquiátrico, aí, o transtorno narcisista, ele vai remeter a algumas questões que, independente da patologia, que acho que é um outro ponto, mas nas nossas vidas, nas nossas imagens, nós vivemos esse narcisismo, até que a gente consiga superar o narcisismo e ter um outro lugar, ter um outro momento, né? Quem tem filho, né, ou quem teve experiência com criança, não sei se vocês já tiveram, né, puderam observar um pequeno detalhe. Quando a criança ela se reconhece no espelho, né, ela começa a ter essa relação com o espelho, ela fica extremamente encantada, né, com a imagem. Alguns dizem que ela não se reconhece, né, como se fosse um outro, outros dizem que sim, ela se reconhece, né, tem aí teorias um pouco diferentes, mas é muito interessante quando você observa uma criança na frente de um espelho, né, o encantamento que isso gera da criança, né, o embebedamento que gera da criança quando ela vê a própria imagem refletida, que às vezes ela não sabe ainda que é dela, né, né, que ela ainda não teve essa diferenciação. Então, o que é muito bacana no mito de Narciso, ele fala o seguinte: se eu não consigo desenvolver, né, criar um eu pessoal, né, eu não consigo. E esse eu pessoal só acontece quando eu olho para outra pessoa, quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu enxergo o outro, eu vou morrer em mim mesmo, né? E é o grande drama do narcisista, né? É o grande sofrimento do narcisista. E esse narcisismo, né? Essa enamorar-se de si, né, encantar-se consigo mesmo, é uma das primeiras vaidades, seja da história mitológica, seja do próprio Lúcifer, né, que se enamorou de si mesmo, e aí a sua arrogância o fez cair dentro né, de um outro contexto mítico também, interessante, né, e que fala muitas coisas para nós, né, que a gente vai olhar e vai pensar que esse enamorar-se, esse olhar-se, né, essa competência que eu tenho, às vezes, de olhar para mim, que me impossibilita de olhar para o outro, de buscar o outro, faz com que muitos dos nossos problemas no dia a dia eles aconteçam, né? Problemas de relacionamento. E a cada dia mais nós temos uma sociedade que manifesta de diferentes maneiras o narcisismo. Eu não estou dizendo que isso seja bom ou ruim, ela só é uma constatação, né? E a gente fala, né? Então, a gente olha, por exemplo, o próprio, né, uma própria música, se não me falha a memória aí, o Caetano, se eu não estiver errado, ele fala que Narciso é feio que não é espelho, né? Se a gente for observar quantas pessoas, por exemplo, adoram tirar selfies na frente de espelho, né? Quantas pessoas postam imagens, né, de selfies no Instagram, tá? O famoso tal de selfie, que é uma coisa que não existia antes, né? Antigamente eu precisava do outro para tirar uma foto minha, hoje eu não preciso do outro. Hoje eu tiro a minha foto sem necessariamente ter o outro, né? O outro ele é um detalhe, né? Às vezes eu até chamo o outro para tirar uma selfie, mas de alguma maneira eu apareço nessa selfie, né? Sou eu, né? O Instagram, por exemplo, é um outro caminho. E aí uma coisa que é interessante, isso simplesmente são ferramentas, né? E como diz algumas pessoas, as ferramentas elas são neutras, né? O problema é o que nós fazemos da ferramenta, o uso que nós fazemos dela. Teve uma experiência, e aí para encerrar também,
acho que, se não me falha a memória, Kim Kardashian, que é uma modelo, socialite, atriz e tudo mais, esse cara passou 4 dias no México. E em 4 dias ela tirou 6.000 selfies, né? Então, se você fizer a proporção, né, do quanto tempo uma pessoa dorme, come, vai ao banheiro, faz o número 1, número 2, enfim, número 3, né, e tira 6.000 selfies, ela não está naquele lugar. Né? Então, uma reflexão que a gente faz, narcisista inclusive, né? Que a gente vai pensar um pouco isso, os excessos de selfie, elas têm algumas questões. Primeiro, eu estou no lugar que eu não estou, porque a selfie ela não mostra o lugar, ela me mostra no lugar, mas ela me mostra. A intenção da selfie é me mostrar. E ela é muito doida, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu me mostro muito, eu me escondo. Né? Pode ser estranho isso. Ao mesmo tempo que eu me exponho, eu me escondo. Então, esse excesso de selfie, esse excesso de aparições, e é óbvio, boa parte das pessoas tiram selfie felizes, né? Tem umas selfies horríveis, né? Mas assim, a pessoa tira selfie feliz, em lugares maravilhosos, mas ele não aproveita o momento, porque a partir do momento que ele tira a selfie, ele fica esperando a computar as curtidas, os compartilhamentos, né? O mundo da alegria, da risada, né? Da felicidade, porque eu não estou lá, né? Eu estou em outro lugar, né? Esse outro lugar valoriza e massageia aquilo que eu quero, né? Dentro desse processo, o narciso, né? Eu quero falar que eu estou feliz e eu quero ouvir o meu eco. O meu eco ele vem aonde? Ele vem na curtida, no compartilhamento, no comentário, né? Quando o Face traz aquela coisa bonitinha, né? Quantos comentários e quantas curtidas você teve naquela foto, naquela história. Então tudo isso alimenta esse meu enamorar-se, né? E daí a gente vai começar a observar algumas coisas e a gente vai ter esse mês aí bem bacana para discutir essas e outras questões de relacionamento. O quanto esse namorar-se ele é importante, o quanto ele é importante sim eu ter uma dose de narcisismo, mas o quanto ele também pode trazer problemas muito significativos nas relações, inclusive nas relações afetivas, na relação com o outro. Né? Quando a gente fala um pouco de coach, né, e aqui é um canal que a gente também discute algumas coisas nisso, existe uma questão do coach que ela é complexa. Né? Olá, Romulo, tudo bem, professor? Bem, obrigado por estar aqui conosco. Né? O pessoal aqui no Instagram também, gente, valeu. Os comentários e acenos aqui, né? O que é muito bacana a gente pensar no coach, né? O coaching é algo que evidencia às vezes a pessoa. Se não bem conduzido, é um processo extremamente narcisista. E a gente vai lá numa outra ideia da PNL, né, da programação neurolinguística, que às vezes a intenção ela é ótima, porém ela não é ecológica. O que é uma intenção ecológica? Ou até mesmo a gente pode pensar sistêmica. Essa intenção ela faz bem para um todo, né? Ela faz bem, tem significado. Quando eu me relaciono com alguém, por melhor que eu tenha a intenção positiva de fazer determinadas coisas, será que essas intenções positivas elas são ecológicas, elas são sistêmicas? Né, acho que se a gente pegar o conceito ecológico ali da PNL, acho que é bem legal. Elas fazem bem de verdade, ou elas fazem bem para mim, ou elas alimentam o meu narcisismo. Né? Então, esse apaixonar-se, esse olhar-se para si mesmo é um processo bem interessante para a gente olhar, e acho que Narciso conta a história. Olá, Luciana Dantas, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos, hein? Então, convido a todos vocês, né? Como falar, a rede aí está cheia de histórias a respeito do mito. Convido a lerem, né? E assistirem, e a verem os mitos, né, de Narciso e as interpretações, inclusive, do mito, que são ricas. Mas aqui eu gostaria de trazer justamente essa história, para a gente começar o nosso mês, terminando maio agora, começando o mês de junho, pensando no Dia dos Namorados, lá dia 12, né? Trazer essa reflexão do quanto o mito de Narciso ele é atual, né? E ele diz para nós, né? E aí a competência da mitologia é justamente essa. Mesmo tendo sido escrito, né, há séculos atrás, ela vai falar de coisas que são extremamente ricas, extremamente importantes para o nosso dia a dia. Tá? E isso é um pouquinho né, falar um pouco de amor. Paixão, amor, narcisismo, namorar-se, né, olhar o outro, ouvir, fechar os nossos ouvidos para os nossos ecos internos. Né? Então a gente começa a pensar nisso. Tudo bom, Sandra? E aí, eu passo agora para o Kiko para ele, né, continuar falando um pouquinho mais sobre essa questão, né, dos relacionamentos na relação ao amor. E, como eu falei, em breve a gente vai, né, esse mês a gente vai voltar a esses e a outros temas que vocês podem compartilhar conosco aqui, de dúvidas e coisas mais. Beleza, pessoal? Até mais. A gente vai se vendo e o Kiko está aí de volta.
Olá, olá, gente, voltei. Estava ali distraído, inclusive ouvindo o Maurício contando essa história de Narciso. Eu acho sensacional todas essas coisas a respeito de mitologia. Adoro as coisas de mitologia, tenho livros de mitologia, porque eu acho que eles contam, são uma forma de você contar aquilo que nós temos e que nós somos, que nós fazemos em termos de comportamento. Bom, e aí o Maurício então ele contou para vocês essa história de Narciso, justamente que dá um exemplo de como que a gente lida com esse enamorar-se, com olhar só para a gente, né? Com a gente ficar apaixonado por si mesmo. E assim, de novo, o quanto isso é atual, o quanto existem negócios que exploram o narcisismo ao ponto de você olhar para o celular, para uma selfie, você querer se ver no seu melhor momento, no seu melhor ângulo, na sua melhor foto. Inclusive, quando o Maurício até comentava ali, eu me lembrei que uma das aulas que eu já dei sobre comunicação, quando a gente às vezes fala, algumas pessoas às vezes falam assim, algumas dicas para eu poder ter uma comunicação melhor, para eu poder ter uma comunicação mais assertiva, como que eu faço para eu, né, falar melhor com outras pessoas? E aí a gente ensina as pessoas a ouvirem. E aí então elas ficam assim, não, mas eu quero aprender a falar. Eu falei, então, mas para você fazer uma boa comunicação com outra pessoa, você primeiro precisa aprender a ouvi-la. Porque na verdade, o assunto mais apaixonante de qualquer pessoa é si próprio, né? Assim, ou seja, qualquer pessoa gostaria de falar dela mesma, ou as pessoas que normalmente você se comunica, o assunto predileto delas, é falar da vida delas ou dos problemas delas, não importa, é falar do universo dela. Então, quando você se dispõe mais a ouvir do que você a falar, você já começa a abrir um canal de comunicação melhor com a pessoa do que se você só falar. Você só falar de novo, é talvez aquilo que o Maurício deu de exemplo a respeito do Narciso, você fala e você ouve o seu próprio ego. E eu me lembro também nas aulas que uma vez eu chegava com meus alunos e eu falava, todo mundo aqui tira foto, e todo mundo aqui, né, que nem o Maurício falou, pega o celular, vai lá, pede para alguém numa festa tirar uma foto. 100% das vezes que vocês olham para essa foto, a primeira pessoa que vocês olham é você mesmo. A primeira pessoa que você pega o celular na mão para falar, deixa eu ver como é que ficou a foto, a primeira pessoa que você olha é a si próprio na foto. Se você ficou bem na foto, você olha as outras pessoas. Se você não ficou bem na foto, você já vira e fala, nossa, essa foto não ficou boa, tira outra. Assim, não tem nada de errado nisso, isso é uma característica nossa, tá? E assim, uma vez que a gente sabe disso, a gente pode fazer as pazes com isso e aprender a lidar com isso, em nós e nos outros. Porque como a gente está falando justamente de amor, a gente tem que entender primeiro um pouco dessas bases desse amor próprio, como que a gente para a gente poder para a gente poder saber até que ponto a gente ama a si mesmo e até que ponto a gente vai começar a amar a outra pessoa. Porque em algum lugar eu li, mas agora eu não vou me lembrar também da fonte, eu li uma coisa que foi o seguinte, que diz que todo o amor começa em si mesmo. Ou seja, eu primeiro preciso me amar para eu conseguir amar outra pessoa. Quem não se ama jamais vai conseguir amar alguém. Não pelo menos nesse sentido do que seria um amor na sua forma maior, na sua forma mais saudável, na sua forma que deveria ser. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque agora eu vou falar sobre uma outra coisa delicada, já que a gente já está falando aqui sobre narcisismo, que é uma coisa delicada, é uma característica humana. A gente tem que saber lidar com isso. E existem exemplos aí evidentes do quão o narcisismo é forte ou não para algumas pessoas. A beleza é outro. Aí vai começar a polêmica, que é o seguinte, Kiko, a beleza, ela atrai amor? Então, na minha opinião, sim, a beleza atrai o amor. Mas primeiro, o que que é beleza? Né? Vamos estabelecer os parâmetros. O que que é belo? O que que é beleza? Então, beleza ela é uma característica de alguém ou de alguma coisa que oferece satisfação e prazer ao ser visto, ao ser contemplado. Isso é beleza, né? E é por isso que, como é uma experiência subjetiva, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, assim, o que eu acho belo, o que eu vejo é belo para mim porque aquilo me causa satisfação, aquilo me causa prazer. Então, assim, beleza atrai amor? Sim, mas beleza está nos olhos de quem vai ser atraído, né? De quem vai amar. Então, por isso que a gente. Aí algumas pessoas já podem questionar: não, mas você não está falando da beleza enquanto estética? Estética significa as formas, né? Enquanto arte, enquanto estudo das formas. Isso é estética.
E a beleza tem algo de estético, tanto que a gente busca, e pesquisas científicas comprovam isso, a gente busca por parceiros ou pessoas, por rostos ou situações ou lugares, onde a simetria seja igual, né? Onde você busca um rosto onde os dois lados do rosto sejam o mais simétrico possível. Por quê? Porque instintivamente a simetria significa, remete a gente que a pessoa é saudável, que a pessoa não teve nenhum problema de má formação congênita ou qualquer coisa assim do tipo. E isso é um lado instintivo nosso, de procurar os melhores conjuntos de genes para a gente poder passar o nosso legado genético para frente. Isso é assim, Darwin já mostrou que isso é uma coisa natural. Então, assim, a gente repara na beleza, a gente nota a estética, sim, mas outra coisa que eu gosto de prestar atenção é que, além da estética, a beleza também tem design. E o que é design nesse sentido? E aí eu me lembro sempre da frase do Steve Jobs sobre isso, que na verdade, design não é forma, design é função. E design significa que ele é uma estratégia, uma solução para algum problema, uma solução para alguma coisa que não está harmoniosa, para alguma coisa que não está bela nesse sentido de harmonia, de natural. Então, beleza atrai amor? Sim, atrai. Mas o que é beleza? Beleza depende de quem vê. A beleza está na percepção de quem vê. E aí, então, a gente vai chegando perto do final dessa live, onde eu deixo duas perguntas. O que é belo para você? O que você aí que está do outro lado está me ouvindo? O que é belo para você? Um pouco mais além. Olhando para si mesmo, já que a gente falou de Narciso, já que a gente falou desse amor próprio, já que a gente falou dessa apaixonar-se por si mesmo, o que você acha que é belo em você? Não é o que os outros dizem que é belo em você, é o que você, quando você olha no espelho, você fala, isto me agrada. Ver isto em mim me agrada. Isso significa que aquilo é bonito para você. Pode não ser para as outras pessoas, pode não ser para a maior parte das outras pessoas, mas isso é bonito para você. E aí eu vou um pouco mais além e eu estico fazendo a pergunta: o que você acha que você tem de mais belo? Pode não ser algo estético, mas pode ser algo de função, de design. Pode ser alguma coisa que você oferece que seja belo, que seja bonito. Suas palavras, seus pensamentos, seu apoio, sua ideia, não sei. Mas alguma coisa você deve achar que você tem de belo além da sua aparência, além da sua estética, né? E é nisso que a gente fala, o amor próprio, ele acaba sendo um pouco de uma mistura de um instinto de autopreservação com uma autoaprovação, o quanto eu acho de mim mesmo, e autoestima já é o julgamento que eu faço a respeito de mim mesmo. Então é nesse ponto que é importante, porque a autoestima, ela pega esse amor próprio e com esse amor próprio, como eu acho, como eu julgo, se eu pudesse sair de mim mesmo e me julgar, como eu me julgaria? Me aprovaria, me reprovaria, né? Então, isso é autoestima. É por isso que em alguns momentos da vida a gente está com a autoestima baixa ou está com a autoestima alta. Porque significa que algumas coisas que nós fazemos, que não é apenas o nosso amor próprio, que é um pouco além da nossa estética, do nosso design, coisas que a gente faz, que a gente se compromete, ou coisas que a gente deixa de fazer, e que depois a gente olha e a gente reprova o nosso comportamento, reprova a nossa atitude, reprova a nossa aparência, ou qualquer coisa do tipo. E aí a gente julgando a gente e a gente reduzindo a nossa autoestima, ou então a gente aumentando a nossa autoestima, porque outras pessoas nos dão um feedback de que nós estamos sendo aprovados, nós estamos fazendo sucesso, coisas do tipo. Então, assim, o tema é muito legal. Conversar sobre amor próprio é fantástico. Conversar sobre amor é fascinante. É muito mais elaborado do que simplesmente falar de brigas entre casais ou namorados. Claro que a gente vai chegar nesse ponto também do porquê que a gente às vezes discute com a outra pessoa, se a gente gosta da outra pessoa, porquê que a gente briga com a outra pessoa, e por que que algumas pessoas brigam muito ou mais com aquelas pessoas com quem eles gostam. Bom, mas enfim, isso também é assunto para mais lives. Mas eu queria encerrar então essa live aqui deixando vocês com duas dicas sobre julgamento, né? Como a gente falou que autoestima é esse julgamento que você faz a respeito de você mesmo, com base no seu amor próprio. Você julga a si próprio. Então a sua autoestima, às vezes, você pode estar um pouco
pesada, um pouco sobrecarregada de julgamento. Então, duas dicas para você aliviar um pouco mais o julgamento. A primeira delas é não dê ouvidos ao que as pessoas que não têm intimidade com você dizem sobre você. Principalmente essas pessoas que não te conhecem ou que conhecem muito pouco a seu respeito, elas têm uma ideia incompleta. Por mais que elas se esforcem, ou por mais que elas tentem juntar informações, ou por mais que elas tentem te analisar, elas têm uma ideia absolutamente incompleta de quem você é. Então, não dê ouvidos principalmente às pessoas que te julgam e que são as pessoas que não têm intimidade com você. Essas pessoas não fazem ideia do quem você é de verdade. E aí a segunda dica é: pare de se comparar com outras pessoas. Porque justamente você tenta se comparar com outras pessoas tentando estabelecer algum tipo de base ou de referência para o seu julgamento, mas o que acontece é que você também não conhece as outras pessoas. Então, qualquer julgamento que você faça das outras pessoas e você depois tome aquilo como base para você, tá falho. Então, assim, não se compare com as outras pessoas. A comparação enquanto atitude só é válida numa competição, e mesmo assim precisa estar estabelecido muito bem os critérios. Saindo da competição, não faz sentido comparar duas pessoas. As pessoas são diferentes, as pessoas têm qualidades diferentes. O que é belo para você, de repente, não é belo para mim, então já comparar isso daí, o que eu julgo belo, o que eu acho que é bonito, talvez não vai me ajudar em nada. Então, a primeira das dicas, pare de dar ouvidos para o julgamento das outras pessoas a seu respeito. E a segunda dica, pare de se comparar com as outras pessoas. Isso está fazendo mal para o seu julgamento, para a sua autoestima, né? Isso está fazendo mal para a sua autoestima. E é isso, então, as dicas seriam para vocês melhorarem a autoestima de vocês, já eliminando um pouco do excesso de julgamento que vocês têm sobre os outros e sobre a opinião dos outros a respeito de vocês. Aquela aqui comentando que são perguntas boas e difíceis de se responder. A ideia é essa, Kel. A ideia é justamente jogar umas perguntas que sejam meio difíceis de responder. Por quê? Porque é a hora que a gente para pensar e fala, peraí, eu ainda não estava refletindo bastante bem sobre isso daí. Então, essas são as duas perguntas que eu deixo como dica a respeito de beleza, ou do que você acha que é belo, sobre você, aqui nessa live. E para depois falar um pouco mais, para não estender muito, para depois falar um pouco mais sobre... Que horas são, Maurício, que eu me perdi na hora? 20. Então, para não estender muito, vou falar rapidamente como você pode, então, melhorar a sua autoestima, né? Era até isso. Como você pode melhorar um pouco a sua autoestima. Então, eu já falei, para você melhorar um pouco, é você parar de se julgar, né? Parar de usar o julgamento em excesso sobre você e sobre os outros. E agora uma coisa muito importante sobre a sua autoestima. A gente já falou em algumas lives lá atrás, a gente já falou sobre mindset, a gente já falou sobre reprogramação mental, e a gente já falou o quanto a nossa mente ela é moldável. E é por isso que você tem que tomar cuidado com o que você está levando à sua mente, da maneira como você está conduzindo a sua mente, da maneira como você está conduzindo os seus pensamentos. Isso influencia o seu mindset e, portanto, influencia a maneira como você enxerga o mundo. Ou então, isso acaba prejudicando a sua mente, porque você acaba criando uma programação mental, uma trilha neural, onde você vai levando a sua mente para um fracasso, para algum lugar onde você não gostaria de levar. Por que eu estou querendo dizer isso que é importante? Porque o Jim Rohn, que é um escritor e palestrante americano, ele lançou a ideia que é a seguinte: nós somos a média das 5 pessoas com que convivemos. Isso é muito poderoso, essa ideia. Se você pensar quais são as 5 pessoas na minha vida com as quais eu mais convivo, provavelmente os seus pensamentos, o seu comportamento, a sua percepção de mundo é bem próxima dessas 5 pessoas, da média dessas 5 pessoas. Então está aqui uma coisa alarmante. Você pode escolher as 5 pessoas com quem você convive. Às vezes a gente não pode escolher colegas de trabalho, às vezes a gente não pode escolher familiares, às vezes a gente tem que conviver com eles num determinado momento da vida, mas você pode escolher seus amigos, você pode escolher as suas companhias. E como a gente está falando nesse sentido do amor, o amor sexual, que é na escolha de um companheiro, você deveria ser muito mais criterioso ainda, muito mais cuidadoso ainda para você escolher uma pessoa que vai fazer parte da sua intimidade. Porque se essa pessoa tiver um mindset ou uma programação neural
que seja prejudicial, há grandes chances de ela influenciar sua mente. Há grande chance de ela influenciar o seu padrão de pensamento também. Então, toma cuidado com as pessoas que estão próximas de você e que você anda dando abertura para elas permanecerem próximas de vocês. 4 dicas para vocês melhorarem de maneira prática a autoestima de vocês, para vocês fortalecerem a autoestima de vocês. Primeira das dicas, evite assuntos negativos. Evite pensar demais sobre as coisas negativas e, nesse ponto, evite pessoas que pontuam demais o negativismo. Evite as pessoas negativas. Ninguém gosta de pensar o tempo inteiro sobre aquilo que pode dar errado. Segunda das coisas, tenha um hobby. Tenha um hobby, todo mundo deve gostar de fazer alguma coisa além do seu próprio trabalho. Se você já gosta do seu trabalho, procure exercitar algum outro tipo de hobby. Isso vai fazer bem para você. Isso vai melhorar a sua autoestima. Tenha um hobby. Terceira dica, cuide da sua aparência. O que você estava falando agora a respeito de, como é que fala? De estética, de que talvez estética não seja belo. Não, não é. Mas ter cuidados básicos com a higiene demonstram para as outras pessoas que você se importa com você. Você se importa com a sua saúde. Então, assim, tenha os cuidados mínimos com a sua aparência para você transmitir uma boa imagem. Por quê? Porque as pessoas vão se aproximar de você se a sua imagem for convidativa. Ela não precisa ser bonita, não é isso que eu estou dizendo, mas a sua imagem ela não pode ser repulsiva, principalmente se você está trabalhando com outras pessoas. Um exemplo que eu sempre dava quando eu dava aulas de dança era assim, o problema da pessoa não escovar os dentes para ir dançar. Ou então, às vezes, de pessoas que fumam e vão para a dança de salão, sempre tem o problema do hálito. E a pessoa, ela não sente o seu hálito carregado. Então, as dicas eram sempre, pô, usa uma balinha e tudo mais. Ah, mas a pessoa está dançando comigo porque ela gosta de dançar comigo, não pelo fato de eu ser ou não fumante. Sim, mas para um não fumante desagrada estar tão perto de alguém com o hálito de um fumante. Bom, esse é um exemplo também de cuide da sua aparência, ela reflete a sua saúde. E por fim, a quarta e última dica é selecione as suas amizades. Selecione suas amizades. Se vocês são a média das 5 pessoas com quem vocês mais convivem, sejam mais criteriosos com aquelas pessoas que são seus amigos íntimos, próximos, as pessoas para quem vocês confidenciam coisas. E dessas 5 pessoas, uma delas talvez você escolha para ser a pessoa com quem você quer se relacionar afetivamente, né? Ter um relacionamento amoroso. Você precisa selecionar essa pessoa com mais critério do que simplesmente coincidência. Nas próximas lives a gente vai falar sobre isso, que eu vou falar por Maurício, não sei se ele compartilha da mesma opinião que eu, mas é o seguinte, o amor não é uma coisa que surge por acaso. Eu acho que o amor não é por acaso. Paixão até pode ser uma coisa que meio que acontece. Mas, assim, na minha opinião, amor não é por acaso. Amor é uma coisa que você cultiva, é uma coisa que pode até ter boas condições iniciais, mas que depois você reforça, você constrói, você cultiva. Para mim, isso é amor. Né? E depois eu vou dar os meus argumentos nas próximas lives, eu vou dar os meus argumentos do porquê que eu acredito que amor não é coincidência. Duas pessoas que se amam, deu certo. Por quê? Porque tinha que dar. Não acredito tanto só nisso daí. Bom, mas essas foram as nossas dicas e as nossas considerações aí sobre amor. Para começar a falar um pouco sobre amor próprio, para depois entrar um pouco mais falando sobre o amor sexual, o amor por outra pessoa também. E esse é o início de uma série dessas lives que a gente pretende fazer aí nesse mês de junho, falando mais sobre amor, sobre relacionamentos afetivos, né? Sobre se relacionar com as outras pessoas. Agora, vou passar para a parte de recados. Gente, um recado triste que eu tenho que dar para vocês é que por causa de todas esse problema de logística aí que o Brasil anda enfrentando, a nossa palestra Ciência do Afeto, que aconteceria no dia 9 de junho na Faculdade Mário Chamber, foi cancelada. Desculpa, ela era dia 9 de junho, depois transferimos para o dia 6, mas ainda assim a agenda ficou super complicada nesse final de semestre. Dá para imaginar que final de semestre em faculdade tudo fica mais complicado, ainda mais quando você não consegue funcionar de maneira regular. Então, assim, por hora está suspensa essa nossa palestra Ciência do Afeto, mas assim que a gente tiver uma confirmação de quando a gente vai poder falar desse assunto de novo, a gente avisa sempre vocês com antecedência. O material está pronto, eu estou louco para poder falar sobre isso, porque a gente preparou um material muito legal.
sobre isso também. Mas essa palestra, infelizmente, está cancelada. Mas ainda estão de pé 2 eventos. O Self Coaching Week, que vai acontecer da semana do dia 18 ao dia 22 de junho, que é uma semana de segunda a sexta-feira, onde das 8 horas da noite até as 10 horas da noite a gente vai estar com vocês, fazendo um processo de self-coach em grupo com aquelas pessoas que estiverem inscritas. Essas informações já estão no site, o link para inscrição já está lá no nosso website. Então basta vocês entrarem lá no website e conferirem mais informações sobre como vai ser essa semana de Self Coaching Week, valores também, etc. e tal. E também está de pé o curso de Enneagrama, que é dia 8 de junho e 15 de junho. São 2 sextas-feiras à noite, das 7h30 da noite, né, das 19h30 até as 21h30. Tá? Vai ser ao vivo e online, esse curso de Enneagrama vai ser dado pela sumidade do Maurício, do curso de Enneagrama, ele fazendo careta. Vai ser no dia 8 e no dia 15 de junho o curso de Enneagrama, tá bem? E tá marcado, tá de pé, ainda bem, esse não, a gente não vai desmarcar, tá marcado o nosso treinamento no dia 30 de junho, que é um workshop de relacionamentos poderosos. A gente vai passar um dia inteiro falando com vocês, um dia mais curto, das 9 da manhã até as 2 da tarde. É quase um dia inteiro. É quase um dia inteiro. A gente vai passar esse período intensamente conversando com vocês sobre como vocês podem tornar os relacionamentos de vocês mais poderosos. Relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de amizade. A gente vai falar sobre comunicação, né? A gente vai ter que falar bem sobre comunicação, como você anda se comunicando. A gente vai falar sobre rapport, que é uma técnica onde você cria confiança para outra pessoa conseguir se abrir para você do jeito que ela é. Ela sabe, e uma das técnicas para você criar rapport, já vou dar spoiler aqui, é você tem que suspender o julgamento. Mas lá no dia a gente vai falar muito mais de como a gente faz isso, sem a gente, na verdade, ser imprudente, né, nas nossas decisões. A gente vai falar sobre empatia, né, como que você exercita a sua empatia, como que você pode exercer empatia com as outras pessoas, a gente vai falar sobre feedback, enfim. Vai ser um dia com vários assuntos, com interação, com ferramentas que a gente vai levar para esse dia, para poder falar de relacionamentos poderosos e quem tiver ali sair de lá instrumentado para tornar os seus relacionamentos muito mais poderosos no seu dia a dia. Então é isso. O Maurício já colocou aqui nos links embaixo essas informações todas aqui também para vocês. Gente, eu agradeço mais uma vez aí quem esteve aí nessa véspera de feriado aqui conosco na nossa live. Muito obrigado por quem acompanhar aqui a nossa live da MK Performance no Facebook. Muito obrigado, meus amigos que também curtiram a live do Instagram, através da minha conta no Instagram. E eu quero desejar então a todos aqui um ótimo início de feriado, um ótimo Corpus Christi amanhã para quem for descansar, e um ótimo resto de semana também para vocês. E a gente se vê, se não, na nossa próxima live de quarta-feira, na próxima quarta-feira. Tá legal? Gente, mais uma vez, obrigado. Boa noite aí para todos. Tchau.